Boa noite, pessoal. Então, vamos voltar aqui ao nosso estudo, né? Então, vamos fazer mais uma pergunta para o Notebook LM. O que o código diz sobre a participação dos juízes em redes sociais e a emissão de opiniões sobre processos? É importante. Participação em redes sociais e emissão de opiniões sobre processos. Vamos lá. Está pensando, vamos ver. Pensando. Aqui está. O Código de Ética da Magistratura estabelece regras claras sobre a manifestação pública dos juízes, o que abrange tanto os meios de comunicação tradicionais quanto as redes sociais, por meio do conceito de publicação de qualquer natureza. As principais orientações sobre a emissão de opiniões e a presença pública do magistrado são: opiniões sobre processos judiciais. A abstenção. O magistrado tem o dever de se abster e emitir qualquer opinião sobre processos pendentes de julgamento, sejam eles de sua responsabilidade ou de outros juízes. Claro, uma vez proferida uma decisão e publicada, o processo é público, mas enquanto está pendente de julgamento, o magistrado deve abster-se de qualquer opinião. Então vamos lá, o que diz? É o capítulo 4 do Código de Ética da Magistratura, dever de transparência. Vamos aproveitar e ler o 10 também, né? A atuação do magistrado deve ser transparente, documentando-se seus atos, sempre que possível, mesmo quando não legalmente previsto, de modo a favorecer sua publicidade, exceto nos casos de sigilo contemplado em lei. Então, transparência é a regra, os atos devem ser documentados e sempre que possível, quando não legalmente previsto, de modo a favorecer a publicidade. Então, a publicidade dos atos, de qualquer ato administrativo, né? No caso aqui, no caso do ato judicial não é administrativo, mas qualquer ato do poder público, né? A publicidade é a regra, mas, por vezes, a lei estabelece alguma exceção. Evidentemente que os casos que o magistrado atua, que não estão concluídos ainda, estes não podem ser publicados porque não tem ainda uma decisão formada, né? Então, o artigo 11 diz: o magistrado, obedecido o segredo de justiça, tem o dever de informar ou mandar informar aos interessados acerca dos processos sob sua responsabilidade, de forma útil, compreensível e clara. Cumpra o magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos das partes e procuradores. Abster-se de emitir opinião sobre o processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo despreciativo sobre despachos, votos, sentenças, enfim, processos que ainda não há uma decisão proferida, o magistrado não pode manifestar-se publicamente, certo? Emitir opinião. Uma vez proferida a decisão e publicada, ela torna-se pública, mas enquanto não for publicada, o magistrado não pode emitir opinião. Então vamos lá, vamos a mais uma rodada aqui. Poxa, que desceu, vamos voltar. Certo. Segundo tópico, vedação a críticas despreciativas. É proibido manifestar juízos depreciativos sobre despachos, votos, sentenças ou acordos judiciais. E tem tanto no 1, é o que nós já lemos antes, né? É o que nós já havíamos lido antes, quanto no 2. Abster-se de emitir opinião pendente de julgamento seu ou de outrem, o juízo depreciativo. Então, o juízo depreciativo não pode emitir também. Exceções permitidas. O Código permite a crítica fundamentada por razões de fato e direito, apenas quando realizada nos autos do processo, em publicações de natureza doutrinária, livros e artigos jurídicos ou no exercício do magistério. Então, veja bem, as situações em que o
O magistrado pode emitir uma opinião. Tem que ser uma crítica, tem que ser uma crítica fundamentada. Fundamentada no quê? No direito, fundamentada na jurisprudência, na doutrina, ou seja, tem que ter uma base. Não pode ser uma opinião, não pode ser a mera opinião do magistrado. Tem que ser uma opinião fundamentada nas fontes do direito, certo? Nas fontes do direito. É por isso que tem que ser, por isso que não é qualquer opinião que ele pode emitir. Comportamento e publicações em redes sociais. O que eu estou fazendo nesse momento. Então vamos ver se eu posso continuar publicando nas redes sociais se eu vier a passar no concurso. Né? Prudência na comunicação. Na sua relação com os meios de comunicação social, o juiz deve agir de forma prudente e equitativa, garantindo que não prejudique os direitos e interesses das partes envolvidas no processo. Quer dizer, vedado não é, mas tem que ser de forma prudente e equitativa. Vamos ver qual artigo ele faz menção. É o 11. Fala que tem que obedecer ao segredo de justiça, tem o dever de informar ou mandar informar os interessados acerca dos processos, já vimos. Cumpre o magistrado na sua relação com os meios de comunicação social. Então, quando diz meios de comunicação social, inclui as redes sociais, não é? Comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos das partes e dos procuradores, abster-se de emitir opinião sobre processo, julgamento. Quer dizer, o magistrado, se ele tiver uma função de magistério, ele pode emitir opinião, e nas redes sociais, se forem publicações assim, educativas, informativas, também não teria problema nenhum, desde que não prejudicasse direito ou interesse de ninguém, certo? De qualquer uma das partes. Ou emitir um juízo depreciativo, uma opinião depreciativa sobre pessoas ou grupos de interesses, né? Proibição de autopromoção. O magistrado deve evitar comportamentos que busquem reconhecimento social de forma injustificada. Não pode ser o juiz superstar, aquele que gosta de aparecer na mídia e tal, né? Sendo expressamente vedada a autopromoção em publicações de qualquer natureza. Isso se aplica diretamente ao uso das redes sociais para o ganho de fama ou destaque social, ou destaque pessoal. Bom, eu acredito que, no caso, esse trabalho que eu esteja fazendo aqui não tem essa finalidade. É uma finalidade meramente educativa, né? Então, minha e de vocês, porque eu estou aprendendo e espero contribuir para que vocês aprendam alguma coisa também, né? Então, a finalidade é essa. Reserva e sigilo. Existe o dever de guardar absoluta reserva sobre dados ou fatos pessoais que o juiz venha a conhecer em razão de seu trabalho, tanto na vida pública quanto na vida privada. Então, qualquer dado ou fatos pessoais que o juiz venha a conhecer em razão do cargo, ele tem que manter a reserva e o sigilo. Isso é com base no... tá aqui, ó. Prudência, artigo 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar. Então, cautela e prudência, não é? O magistrado deve manter atitude aberta e paciente para receber argumentos ou críticas lançadas de forma cortês e respeitosa, podendo confirmar ou retificar posições anteriormente assumidas nos processos que atua. Quero dizer, o magistrado não é irrefutável, ninguém é. Então, desde que as críticas sejam fundamentadas e respeitosas, elas são válidas e construtivas até, não? Sigilo profissional. O magistrado tem o dever de guardar absoluta reserva na vida pública e privada sobre dados ou fatos pessoais de que haja tomado conhecimento no exercício da atividade. Pessoal, essa questão do sigilo profissional, ela não se aplica somente ao magistrado, certo? Eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas e eu também devo guardar sigilo profissional. Eu não posso, até porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não posso chegar e sair espalhando por aí dados pessoais ou situações pessoais que eu tenha conhecimento em razão de uma auditoria.
Não é? Todo profissional do setor público ele tem o dever de guardar sigilo. E com o magistrado não pode ser diferente. Tá? Agora, a conduta da vida privada. Não é? Dignidade da função. A conduta do juiz fora do tribunal deve contribuir para a confiança dos cidadãos na justiça. Quero dizer, o juiz mesmo fora do tribunal, a população não o vê como um cidadão comum. Ela continua o vendo como um juiz. Então, qualquer conduta que possa ser atentatória ao decoro, né, da função, ela acaba refletindo na função. Não, a sociedade não vai isolar a pessoa do magistrado. Ela vai sempre ver o magistrado, certo? E justamente por ser um magistrado, né, qualquer erro, qualquer deslize que venha cometer, sempre vai ser cobrado de uma forma mais contundente que o cidadão comum. Por isso que tem que ter esse resguardo. O magistrado deve estar consciente de que sua vida privada impõe restrições. É o que eu falei, né? Que não se aplicam aos cidadãos comuns, devendo sempre agir de modo a dignificar a função. Onde está isso? Que é no artigo 15, integridade pessoal e profissional. A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. É aquele negócio, né? O magistrado ele é considerado um órgão do Poder Judiciário. Ou seja, ele não está descolado do Poder Judiciário. Não é? Então, quando o magistrado tem uma conduta, a população associa aquela conduta ao Poder Judiciário. Não é? Por isso que a conduta ilibada do magistrado fora dos tribunais também fortalece a confiança dos cidadãos na judicatura, no Poder Judiciário. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função. Conste de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais, distintas das acometidas aos cidadãos em geral. É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, empresa privada ou de pessoa física. Pessoal, então essa questão ali, quando diz que o magistrado tem restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral, não quer dizer, né, não pode ser confundida com que o magistrado esteja se colocando acima do cidadão em geral, não é isso. É que, como eu falei, o magistrado ele é um órgão do Poder Judiciário, ele representa o Poder Judiciário. Né? Então, quando a população vê o magistrado, a sociedade ela está vendo o magistrado e automaticamente o Poder Judiciário também. Por isso que a responsabilidade dele é maior. Não é? Então, vamos lá. Independência política. Como reforço à sua imparcialidade, é vedado ao magistrado participar de qualquer atividade político-partidária, o que inclui manifestações de apoio e militância em ambientes públicos ou digitais. A pessoa que escolheu o exercício da magistratura realmente é incompatível com uma atividade político-partidária, até porque, né, ainda mais um juiz federal, uma hora ele pode julgar alguém que seja de uma corrente política que ele é favorável, ao contrário, ele vai ter que manter a imparcialidade em qualquer caso. Né? Em resumo, o Código exige que o juiz mantenha uma postura de discrição, prudência e respeito às instituições, evitando usar sua posição ou canais de comunicação para emitir juízos de valor sobre o trabalho da justiça ou para buscar promoção pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de como o magistrado deve se comportar nas redes sociais, né? E quanto à emissão de opiniões sobre processos. Vamos lá, vamos seguir firme e forte, vamos passar nesse concurso aí, uma hora a gente passa. O concurso é uma fila, né? Quem entrar na fila e persistir na fila vai passar. Uma hora vai. Uns passam antes, outros depois, mas uma hora todos passam. O importante é a persistência, né? Constância e persistência. Vamos chegar juntos lá, hein? Quero ver vocês ali tomando posse comigo, certo? Até o próximo vídeo.